paz, irmãos. Muito bom estarmos reunidos como igreja para estarmos olhando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, que é a palavra de Deus. Iniciamos, de certa maneira, uma nova fase em relação à pandemia que hoje vivemos, no sentido de que muitos lugares já estão abrindo, parte do comércio, parte da vida começa a voltar à normalidade. Por isso, então, pensei dentro de um texto da palavra de Deus que nos fala exatamente de como nós podemos olhar o futuro, olhando a perspectiva de dois lados, o lado que crê e o lado que não crê. Mas é a palavra de Deus que vai nos conduzir, e a questão toda fica para que você vá pensando exatamente como está o seu coração, como você tem vivido isso, como você está olhando as circunstâncias e olhando o futuro que se aproxima dentro dos dias que ainda estamos vivendo, mas já estão se tornando uma nova época, um novo horizonte para todos nós. Mas antes de irmos ao texto bíblico, oremos. Te dou graças, Senhor Deus, pela Tua palavra, graças porque ela é a Tua verdade, a verdade que o Senhor nos tem dado por séculos. Nós nos alegramos porque podemos, nessa palavra, descobrirmos tantas verdades para nós, tantos princípios para as nossas vidas, nos momentos mais diversos dos quais nós vivemos. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, conduza-nos para uma vida que realmente agrade ao Senhor. Por isso que o Teu Espírito haja no coração de cada um de nós, use a palavra, use a mensagem dessa pregação no coração de todos que a escutam. A nossa oração sempre tem sido também para que, de uma maneira que somente o Senhor pode fazer, convencendo por meio do Teu Espírito aqueles que são pecadores, que ainda não são convertidos ao Senhor, de que entendam a Tua verdade e se rendam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, com essa oração, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvirmos a Tua voz. Nos abençoa, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Trabalharemos o texto de Números, capítulo 13 e parte do capítulo 14. Na verdade, não vamos ler todos os versículos, vamos nos concentrar em alguns versículos que vão nos colocar essas verdades acerca da palavra de Deus. O que nós pensamos nisso? Que podemos logo iniciarmos dizendo: crer ou não crer, eis uma questão espiritual. Quando nós pensamos nesse desenrolar dos capítulos 13 e 14, entendemos que antes disso Moisés teve o cuidado de colocar dentro do seu relato o pecado e o castigo que a sua irmã Miriam sofreu. Vamos lembrar que ela se rebela contra a autoridade de Moisés. A Miriam recebe o castigo de Deus, que na nossa tradução normalmente tem a palavra lepra, mas provavelmente possa ser algum tipo de dermatite que escamava a pele. Muitos entendem que a lepra naquela época ainda não existia naquela região, mas de qualquer maneira o povo todo viu o poder de Deus. Lembramos de um autor, Verham, que ele fala aí a respeito do capítulo 13 de Números, dizendo assim: 40 anos perto da terra prometida. Como nós olhamos isso? Que eles chegaram tão perto do alvo ou do sonho e por causa da incredulidade morreram na praia. Era para ser uma história da graça e do poder de Deus. Então o que acontece? Se torna, por causa das murmurações, uma história de juízo e de castigo. O que era para ser uma história da vitória se torna uma história de fracasso, de juízo, de rebeldia, de murmurações. Uma história que o povo de Israel
escreveu preferindo este pecado da incredulidade, mesmo que eles tenham contemplado alguns dos momentos mais significativos, mais sublimes, mais maravilhosos da história do poder de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus na história humana. Isso, na verdade, levanta algumas perguntas. Por que é mais fácil seguir a lógica humana do que confiar no invisível da promessa de Deus? O que nos atrai no pecado da desobediência, do medo, da preocupação, e que isso nos impede de fixar os olhos e o coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua palavra? Então, que nós colocamos e podemos olhar essas verdades dentro desse sentido aí, nos mostrando realmente uma proposição que crê na palavra de Deus, confiando no cumprimento de suas promessas, é evidência de um caráter espiritual. E para entendermos essas verdades, podemos pensar dentro dos capítulos 13 e parte do 14, em 3 cenas dentro desse drama espiritual que a nação de Israel está vivenciando. A primeira cena, podemos ver as ordens de Deus e de Moisés. Aí vamos ler alguns textos, Números capítulo 13, versos 1 e 2, depois o 17 até ao 20. Diz assim a palavra: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. A partir do verso 17 até o verso 20, Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Charles Spurgeon já alertou décadas atrás: a terra de Canaã é uma figura da religião, ou de uma religião, ou de um modo de viver religioso. Ele diz: eu creio que nunca foi pretendida para ser uma figura do céu. O príncipe dos pregadores está certo. Entendemos que há um certo dilema quando nós lemos Números 13 e nos voltamos, ou vamos avante, na verdade, para Deuteronômio capítulo 1. Números diz que Deus falou a Moisés para enviar espiões, mas em Deuteronômio capítulo 1 diz que o povo de Israel se aproximou de Moisés e pediu o envio de espiões. E Moisés achou que era uma boa ideia, então ele escolheu 12 homens, e o que nós concluímos disso? Num comentário no site Torah Class, nós lemos o seguinte: a resposta, de acordo com o escrito rabínico, está contida em uma palavra-chave usada em Números 13, ao versículo 2, e a palavra hebraica é a palavra hebraica para enviar. E essa palavra literalmente significa envie por si mesmo. O que nós vemos então disso? Em outras palavras, Deus está dizendo para o seu líder Moisés: se você deseja enviar alguns exploradores, alguns espiões, você tem a minha permissão. O que vemos no versículo 2 não é Deus, em seu próprio desejo, de uma maneira quase que repetitiva, dizendo: ei Moisés, vem aqui, espere um pouco, guarde um minuto, eu tenho algo para te falar, quero que você envie espiões. Antes, Deus estava respondendo a um pedido de Moisés, e Moisés, na verdade, respondendo a um pedido do povo. E, nesse sentido, ele levou esse pedido até o Senhor.
Então Javé diz a Moisés que faça isso para que ele próprio, a pedido do povo, fique satisfeito em enviar esses espiões. Afinal, Deus sabia o que havia na terra de Canaã. Era o povo de Israel que duvidou. Era o povo que não tinha certeza. E aqui nós vemos um coração inclinado para a incredulidade. Deus já havia falado várias vezes que daria esta terra aos descendentes de Abraão. Desde lá em Gênesis, quando Deus já anunciou que no futuro o povo seria tirado da terra de Canaã e ficaria isolado dessa terra por 400 anos, porque já havia a promessa de Deus para aquela terra, para o povo de Israel. O que nós vemos desses 12 homens que foram alistados são líderes mais jovens. Nesse sentido que nós entendemos que essa tarefa de ir, andar, percorrer a terra necessitava de homens em boas condições físicas e adequadas para essa missão. Por isso, os mais velhos que aparecem em uma outra lista como os líderes não foram convocados, porque já eram mais idosos. E também podemos entender que essa era uma avaliação, era uma expedição exploratória do território. Não era uma expedição militar, não havia essa preocupação militar, e sim a ideia de entender a terra. Uma nota muito importante que nós vemos, que se destaca quando nós vemos a lista, daquelas pessoas que foram levantadas aí nos versículos de 3 até o versículo 18, se destaca o fato de que Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Oséias, filho de Nun, da tribo de Efraim, agora é Josué. E essa é uma mudança que nós podemos tomar como algo importante de entendermos. Oséias significa salvação. Josué significa Deus salva. Então, nesse sentido, essa mudança deveria trazer aos ouvidos não só dos outros 11, mas também de toda a nação, de que havia um encorajamento quando essa mudança acontece. Um dos líderes agora tem o seu nome chamado de Deus salva, ou seja, povo, creio nas promessas de Deus. Moisés, na verdade, com esse texto nos pede uma vistoria minuciosa. Esses 12 homens teriam muito trabalho, por isso eles levaram 40 dias para percorrer toda a terra e as suas cidades. Era uma extensão aproximadamente entre ida e volta de 800 quilômetros. Mas havia realmente essa colocação de Moisés: explorem, conheçam, vejam o que é a terra, mas nós já sabemos, porque Deus já nos disse o que essa terra tem e o que ela é. A segunda cena desse drama espiritual nós vemos no relatório de Números capítulo 13, os versos 26 até o verso 29, e diz assim a palavra do Senhor: vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto, e a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra no Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e à beira do Jordão. Aqui vemos o relato. E aí que esses homens, talvez muito mais os 10, estão dizendo: nós fomos para a
terra que você, Moisés, nos enviou. Atente bem nessas palavras. Porque, de certa maneira, eles estão dizendo, não é a terra que Deus nos prometeu. Não é a terra que foi prometida a Abraão. Em outras palavras, eles não estavam considerando a promessa e a aliança de Deus, e nem a própria pessoa do Deus, que eles conhecem e servem. Para eles, o que eles viram foi pelos olhos deles, não foi pelos olhos da fé. Como diz o site Torah Class, era simplesmente uma questão política e econômica, a maneira como eles relataram para Moisés a terra que foi explorada. Esse relatório detalhado enfatiza que a terra realmente era a terra que mana leite e mel, ou seja, ela era produtiva. Eles testificaram que a palavra de Deus era verdadeira. Deus não mentiu quando disse que daria tal tipo de terra aos filhos de Abraão. Trouxeram da fartura dessa terra como Moisés tinha pedido. A qualidade da terra era visível nos frutos, e tomando como um dos exemplos é que 2 pessoas precisaram carregar um cacho de uva. Do outro lado da balança deste relatório temos a verdade, nas palavras ditas pelos espias. Porém, essa verdade está sendo revestida e internalizada com o medo das pessoas, dos povos que habitam aquela terra, das cidades que existem nessa terra. Destacam aí os gigantes e outros povos que tinham a fama de serem guerreiros. A missão dos espias nasceu da incredulidade de todo o povo. Deus demonstra a sua graça diante da falta de fé do povo e permite e ordena a Moisés que envie os 12 para espiar a terra. Deus já tinha dito como era a terra e a terra que estava lá, mas o povo queria ver com seus próprios olhos. Por isso os espias concordaram com a fertilidade da terra e com a força dos seus habitantes, mas 10 deles não firmaram suas convicções no caráter de Deus, mas sim nas circunstâncias. Quero tomar como um exemplo positivo, aí talvez seguindo a linha mais dos 2, contrariando nesse relatório a posição de outras pessoas, um exemplo do missionário Hudson Taylor, missionário para o interior da China. Certa vez ele disse: confie nisso, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Em janeiro de 1830, o seu filho Samuel morre. Em julho nasce outro que morre 2 semanas depois. A esposa de Taylor, Maria, morre no final do mês de julho. Um ano difícil, um ano terrível, um ano de muitas dores, de circunstâncias e situações de dor e dificuldades, mas elas não foram o foco aos olhos de Hudson Taylor. Ele não se deixou levar por essas circunstâncias, pelo contrário, ele continuou com seus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, e a sua obra ministerial cresceu, e até os dias de hoje podemos ver resultados dessa obra na China comunista. Dentro dessa cena nós temos alguns destaques, na verdade 3 destaques que nós podemos tirar dessa cena, que é a posição de Josué e de Caleb, Números capítulo 13 e depois número 14, versos 6 e 9. No capítulo 13, o verso 30, tem a palavra de Caleb. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. E Josué fala no capítulo 14, verso 6 até o verso 9,
E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Aí vemos esses dois homens relatando as suas posições, chamando o povo para dar crédito a Deus, para ouvir Deus e não o relato incrédulo dos outros 10. Eles reconheceram que os inimigos eram fortes, mas lembraram que o seu Deus é um Deus todo-poderoso, onipotente. E, portanto, Caleb, na verdade, diz isso primeiramente: podemos prevalecer contra eles. Será que Caleb era um sonhador? Ou um homem imprudente? Ou até mesmo metido a valentão, que queria briga? O povo de Israel não era um povo guerreiro. Tinha poucas armas e provavelmente pensamos nisso. Creio que tanto Caleb como Josué sabiam que haveria luta para conquistar a terra. Mas Caleb baseia a sua posição na palavra de Deus, na promessa de Deus, no caráter de Deus. Caleb pensa espiritualmente. Ele crê. E por que ele crê? Porque o seu caráter é um caráter espiritual. Ele olha para a terra de Canaã com as suas cidades, com seus moradores, com os olhos da fé. Ele crê na palavra de Deus, ou seja, ele crê em Deus. Ele pode relembrar daquilo que Moisés escreveu em Êxodo 3:17, quando diz, e talvez muitos outros versículos poderiam ser citados, mas pegando esse como exemplo, Deus diz para Moisés: prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Moisés já tinha ouvido isso de Deus, e o povo relata que esses eram, os espias relatam que esses eram os povos que ali estavam. O que pode impedir o poder de Deus? O que pode impedir que o povo tome posse dessa terra? Pessoas grandes? Cidades fortificadas? Guerreiros? Armas? Avante, Josué, por vir mencionado antes no relato de Moisés, creio que foi ele quem falou. E ele faz um destaque provocativo aos 10 e ao povo. Ele diz: nós podemos devorar todos esses povos, todas essas pessoas como pão. Algo tão simples, frágil, que se esmigalha com um aperto de mão. Josué afirma a sua coragem e a sua fé no poder de Deus. Eles são grandes, são fortes. As cidades têm seus muros altos e são largos. Eles têm armas, são dados da guerra, são pessoas que aprendem a arte da guerra. Mas, tanto Caleb quanto Josué diz: nós temos Deus. Deus está conosco. O que nós podemos temer? E é uma questão para nós também. Se temos a certeza da presença de Deus pelo seu Espírito em nós como crentes, em nós como igreja, quando reunidos, que servimos ao Senhor, entendemos a própria palavra do Senhor: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós podemos temer? Que inimigos podem nos vencer?
Que armas podem nos derrotar? Se cremos, se o nosso caráter é um caráter espiritual e nós cremos em Deus e na sua palavra, podemos seguir, seguindo as suas ordens, seguindo as suas orientações. A fé de Josué e de Caleb está em Deus. Eles sabem que Deus não muda, que Deus não mudou até aquele momento no sentido da promessa. É o mesmo que Deus derrotou o exército de Faraó. O Egito era a potência militar daquela época. E esse povo foi derrotado por Deus. Quem é que mandou as 10 pragas para ensinar esse povo que Deus estava trazendo para a sua terra prometida? Para mostrar a esse povo com essas pragas que os deuses do Egito não eram nada diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tenho medo deles, é essa palavra. É uma palavra para nós também. Não tenhamos medo das circunstâncias, dos inimigos, das adversidades. É uma declaração de um líder que confia em Deus. Não ter medo dos guerreiros. Não ter medo das cidades fortificadas. Israel, na verdade, era um povo formado por pastores e escravos que trabalhavam na construção civil. Mas Josué vê o poder de Deus. Ele não está olhando as armas. Se Deus não está na guerra, podemos ter as armas mais potentes. Podemos ser os mais habilidosos militarmente, com estratégias e qualquer outros estratagemas de guerra, seremos derrotados. Se colocamos Deus na guerra, somos como Davi, que derrotou um gigante muito bem armado, muito bem preparado para a guerra, com algo simples como uma funda e uma pedrinha. A diferença era Deus. Davi confiava em Deus. Davi foi à luta na força do Senhor, no poder do Senhor, não nele. Sabemos que ele tinha matado um urso, tinha matado um leão com as suas próprias mãos. Não era aquele menininho que muitas vezes nós pensamos, era realmente um homem já, um rapaz, talvez com seus 20, 22 anos, né, e forte. Mas Deus usa essas habilidades de Davi. Mas a habilidade maior de Davi é confiar em Deus. Como Josué e Caleb estão nos dizendo, estão dizendo ao povo, confie em Deus, não devemos temer essas pessoas, vamos vencer. Um outro exemplo positivo de um outro missionário, William Carey, o Guilherme Carey, que nós vemos muitas vezes nas histórias, um sapateiro que não foi educado numa escola formal, foi aprendendo a ler ao longo dos seus anos de adolescência para jovem, aprendeu a ler sozinho, não só o inglês, mas aprendeu o latim, aprendeu até mesmo o grego, enquanto era um sapateiro. Enquanto ele estava lendo um livro sobre o navegador britânico James Cook, que falava das conquistas do Império Britânico, ele começou a ficar preocupado porque ele não via nessas histórias, nesses relatos, que o Evangelho estava indo às terras conquistadas. E aí então começou a ser tocado pelo pensamento de que em muitos desses lugares, milhares de pagãos não conheciam Jesus como Senhor e Salvador. Numa assembleia da sua igreja local, ele se levanta e compartilha a sua preocupação. E diz a história que uma das líderes do grupo respondeu assim: jovem, se assente. Quando Deus quiser converter os pagãos, o fará sem a sua ajuda e sem a minha ajuda.
Que coração incrédulo. Mas William Carey continuou a sua divulgação pró-missões, olhando para o estrangeiro, para as terras conquistadas, e usava o texto, principalmente de Isaías 54, verso 2, como um texto base para suas pregações, basicamente dizendo assim: esperai grandes coisas de Deus, praticai proezas para Deus, ou fazei grandes coisas para Deus. E sabemos que William Carey teve situações difíceis, quando estava no campo, o seu local de trabalho foi queimado, perdeu muito da tradução que ele estava fazendo, mas isso não o esmoreceu, isso não o fez desistir, pelo contrário, continuou trabalhando, continuou desenvolvendo, continuou levando o Evangelho para o povo da Índia, e traduziu ao longo da sua vida a Bíblia para 4 idiomas que eram falados na Índia. Um homem de fé. Cria no Deus do impossível. Cria no Deus Todo-Poderoso, no Deus da graça, no Deus da misericórdia. Não deixava o seu coração se enveredar pelas dúvidas, mas firmava, mesmo nas circunstâncias difíceis, o seu caráter, o seu compromisso, a sua atuação na pessoa do nosso Deus. O segundo destaque que nós vemos aqui é a posição dos 10, Números capítulo 3, versos 31 até o verso 33, de Números 13, e diz assim: porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Medo, falta de fé, conduziu esses 10 líderes para um erro. Talvez a explicação mais simples é que Moisés olhou para eles quando os enviou, mas não colocou para eles, não pediu para eles comentarem se a terra era conquistável ou não. Esse é um erro que eles cometem. Não era para eles falarem, não era para eles darem um relato de conquista, e sim do que era a terra. Moisés simplesmente os enviou para ver qual seria a melhor maneira de conquistá-la. Ao acrescentar que a terra era inconquistável, esses 10 homens foram além do mandato de sua missão. Quem não crê vai ver a situação dessa maneira. Éramos como gafanhotos. Uma coisa depende de outra coisa. Às vezes a gente escuta isso como um provérbio brasileiro, talvez muitos povos tenham algo parecido. E assim nós podemos ver dentro desses 10 homens, uma coisa depende da outra. Quando alguém se considera inferior, o outro também o considera. Quando você tem confiança em si mesmo, isso projeta e influencia a atitude que outros têm em relação a você. Podemos pensar desses dois, aquilo que Salomão anos mais tarde vai escrever em Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Os 10 viram cananeus fortes e um Deus fraco. Viram os gigantes e viram um Deus anão. Diante dos cananeus fortes, dos gigantes, eles se sentiram como gafanhotos, ou seja, se consideraram inferiores. E se eles fossem falar isso ao povo dessa maneira, isso contaminou, contagiou o povo a também se sentir da mesma maneira.
Posso dizer alguma coisa a nós, irmãos? Às vezes nós pensamos que a coisa mais importante que temos que ouvir de Deus não é fazer aquilo que não devemos. Como no caso dos 10 espias, nossa rebelião contra Deus é que não fazemos as coisas que claramente devemos fazer. Em vez disso, nos concentramos nos obstáculos, desviamos-nos deles e nos tornamos temerosos e impacientes. Pensamos mais ou menos assim: bem, se isso é difícil e perigoso, certamente não deve ser a vontade do Senhor. Não deve vir do Senhor. Tem vários problemas, várias dificuldades. E isso não é como eu desejei, como eu planejei. Então, se está acontecendo essas problemáticas, as coisas ruins, então isso significa que eu estou indo contra a vontade de Deus. Essa maneira de pensar é a que muitos crentes e grupos cristãos estão optam, pensam e seguem. Essa é uma falsa suposição, uma falsa crença. Isso é, na verdade, incredulidade. Terceiro destaque nós vemos em Números 14, versos 1 a 4, que fala da posição que o povo tomou. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Nisso aqui nós podemos ver que Deus nos dá um princípio principalmente àqueles que são líderes, para que nós, líderes, fiquemos atentos à pressão social. Esse é o princípio. Quando isso acontece, se torna realmente uma pressão muito forte. É algo hostil, difícil de lidar. Ela é influenciadora, ela é contagiante. E na verdade é muito difícil agir de maneira diferente dos amigos, nós sabemos disso. Tomar uma posição que contrarie amigos, companheiros, familiares, líderes. Quando fazemos isso, quando nos posicionamos contra, requer coragem e compromisso com a verdade maior. Requer fidelidade para deixar de lado o conforto pessoal e fazer o que Deus deseja. O povo, infelizmente, escutou e se juntou contra Moisés e Arão e, portanto, contra Deus. Vamos situar essa questão, essa diferença, que na verdade não é tão distante do Novo Testamento, mas debaixo de uma outra administração de Deus, dentro da administração histórica de Deus. Não se pode estar contra o mediador de Deus, por um lado, e por outro dizer que está confiando em Deus. Essa era aquela realidade na qual Moisés liderava. Eles não podiam estar contra Moisés e dizer que estavam a favor de Deus, porque Moisés era o mediador de Deus, era o líder de Deus, era o homem de Deus. Isso só poderia acontecer se testificasse e testemunhasse que esse líder estava em pecado, portanto, contra Deus, que não era o caso aqui. O povo viu o que ocorreu com Miriam meses antes, e agora trazem a blasfêmia aos seus próprios corações e às suas bocas, dizendo: melhor se a morte nos tivesse acontecido, ou lá no Egito, ou aqui nesse deserto. Levantemos, vamos fazer um outro líder, não queremos mais Moisés como líder e vamos voltar para o Egito. Preferimos a escravidão ao nosso antigo carrasco, ou do nosso antigo carrasco, em vez da salvação do Senhor. A escravidão
para nós é mais confortável e benéfica do que ficarmos aqui e termos que entrar nessa terra. Mas a história vai nos mostrar que eles não voltariam para o Egito, mas morreriam todos no deserto e nunca entrariam na terra por causa da incredulidade. As palavras dos 10 da congregação revelam impiedade, incredulidade e medo. Pior do que as palavras que podem às vezes cair no esquecimento, somos chamados a vermos a atitude no contexto desse grupo. Josué e Caleb acusaram o povo de rebeldia e o povo não aceitou essa palavra e declarou que a palavra dos dois era falsa. Vemos isso no capítulo 14, verso 10. A verdade que Josué e Caleb trouxeram foi rejeitada, e foi rejeitada para que pudessem o povo todo justificar o seu próprio pecado. E nesse sentido, então, buscou o artifício de apedrejar os dois, porque consideraram a situação uma blasfêmia. Infelizmente, tanto o povo quanto os 10 não eram espirituais. O caráter deles não tinha a fé, não criam em Deus. Para entender aquilo que talvez nós podemos saber melhor, naquilo que Salomão fala no capítulo 3, verso 17 de Provérbios, que diz assim: os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas paz. Josué e Caleb viram isso. Os caminhos de Deus são caminhos agradáveis e as suas veredas são paz. Se andamos pelos caminhos de Deus, pelas verdades de Deus, teremos a paz, veremos o deleite, as coisas agradáveis dentro desse caminho. Não que dificuldades não existam, não que problemas não existam, mas pelos olhos da fé veremos a mão de Deus, o cuidado de Deus, o consolo de Deus. A terceira cena, nós vemos a intervenção de Deus, como Deus age nesse momento, principalmente para guardar os seus líderes, aqueles que estavam confiando nele. Números 14, versos 10 a 12, diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Destaco aqui uma nota da Bíblia NVI, que diz assim: o povo de Israel, ao recusar-se a crer no poder do Senhor, sobretudo tendo em vista todas as maravilhas que tinham experimentado, tratava a Deus com desprezo. Deus intervém e vem de uma forma assustadora. A sua glória aparece. Deus se ira contra o povo. Deus vê esse povo traindo, vê a sua rebeldia em não obedecer, a sua incredulidade por não confiar na sua palavra, a sua ingratidão demonstrada em várias murmurações, estão levando Deus a esgotar a sua paciência. Agora Deus diz: vou matar todos e fazer um novo povo a partir de Moisés. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é tardio em irar-se. Mas se vivemos no pecado e não nos arrependemos deste pecado ou dos pecados e somos confrontados, um dia o cálice da ira de Deus se enche. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 31, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, também ceifará. Gálatas 6, 7. Por fim, o que nós aprendemos desses versículos? Eu começo com um desafio
para que você seja uma das pessoas, um dos crentes que digam: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Que você reconheça que há inimigos grandes e fortes, e muitos espiritualmente mais potentes, porque são demônios do que nós humanos. Mas lembre-se, nós, crentes no Senhor Jesus, temos as armas e os aliados para derrotá-los. Veja na sua Bíblia, 2 Coríntios 10, verso 4, Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, diz: a nossa fé é a que vence o mundo. Essa é a vitória que nós temos para vencermos o mundo, a nossa fé. Quando alguém lhe fala para desistir ou parar, considere o seguinte: avalie essa declaração. É de alguém que está vivendo pela fé? É de alguém que ama ao Senhor e está servindo ao Senhor na sua vida, andando nos seus caminhos? Ou é uma pessoa meramente negativista, medrosa, que não tem os seus olhos no Senhor, que não confia nas promessas de Deus? Avalie as suas decisões, os seus próximos passos à luz da palavra. Muitas vezes se cerque de pessoas que são idôneas, fiéis ao Senhor, para que Ele aconselhe quais os passos a serem tomados. Deus fala através dos conselheiros, como diz Provérbios. Davi Guzik, ele fala assim: significativamente, dois homens podem ver exatamente as mesmas formas, as mesmas uvas, o mesmo homem, a mesma terra, as mesmas cidades. Um pode vir cantando com a fé e o outro está cheio de uma certa condenação. Finalmente, fé ou incredulidade não brotam das circunstâncias ou do ambiente, mas dos nossos corações. O que tem no seu coração? Fé ou dúvida ou incredulidade? Você crê em Deus? Se você crê em Deus, então você tem que crer na palavra, em toda a palavra, porque ela é a palavra de Deus. Você olha as circunstâncias ou olha com a fé que nós vemos e lemos lá em Abacuque 3, versos 17 a 19, que eu vou ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita das oliveiras falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar em lugares altos. Abacuque, um homem de fé, sabia das circunstâncias difíceis, das dores, dos problemas, da calamidade que viria, mas ele diz: me alegro, exulto no Deus da minha salvação. Eu quero terminar com uma citação, um trecho da carta que Hudson Taylor enviou para sua mãe. E ele diz assim: a necessidade de sua oração nunca foi maior do que no presente. Invejado por alguns, desprezados por muitos, odiado por outros, muitas vezes culpado por coisas das quais nunca ouvi falar, ou que não tinha nada a ver, inovador naquilo que se tornou regras estabelecidas de prática missionária, oponente de sistemas poderosos de erro e superstições pagãs, trabalhando sem precedentes em muitos aspectos e com poucos ajudantes experientes, muitas vezes doentes no corpo, perplexos na mente e constrangidos pelas circunstâncias. Se o Senhor não tivesse sido especialmente gracioso para comigo, se minha mente não estivesse sido sustentada pela convicção de que o trabalho é de Deus,
e que Ele está comigo, eu teria enfraquecido ou desmoronado. Mas a batalha é do Senhor e Ele conquistará. Oremos. Graça te dou, Senhor Deus, pela Tua palavra. É a minha oração por mim, pelos meus irmãos, pela Tua igreja, é que nós sigamos nos passos de Josué e Caleb. Que nós tomemos essa questão do nosso coração e que nele haja a convicção de crermos no Senhor, crermos na Tua palavra, andarmos em obediência à Tua voz, aos Teus mandamentos, aos Teus preceitos, aos princípios da Tua palavra. Diante, ó Deus, de situações difíceis que vivemos, muitos enfrentando a dor, a perda, a morte tão perto, da doença, a insegurança dos próximos dias, semanas e até meses com relação ao mundo em que nós estamos vivendo, possamos caminhar na certeza de que não só o céu já é uma promessa para nós, mas também de que o Senhor está conosco em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, sejam elas boas ou ruins, de vitórias ou de derrotas. Que o Senhor nos ajude quando começarmos a voltar à normalidade, nas decisões que tenhamos que tomar, que tenhamos realmente esse princípio de crer no Senhor, na Tua palavra, de andarmos segundo o Teu querer. Guarda, ó Senhor, a nossa vida, abençoa aos nossos próximos dias e dá-nos sabedoria para vivermos como agrada ao Senhor. Essa é a minha oração, a oração de nós como crentes no Senhor Jesus, e que a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Santo Espírito e o amor de Deus nosso Pai seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.